Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje para ler alguns comentários dos vídeos no qual o Júnior do NS Oculto participou aqui com a gente. Devido à participação dele, são inúmeros, mas inúmeros realmente comentários que são feitos. E às vezes não dá tempo da gente ler todos aqui juntos para vocês. Por isso a gente vai fazer alguns vídeos assim, mais curtos, que serão inseridos durante a semana aí no nosso canal Podcast Conectados SA. Não é que mudamos o dia dos nossos vídeos. O nosso vídeo principal realmente é todo domingo às 21 horas, horário de Brasília. Mas serão inclusos alguns vídeos mais curtos com relação aos comentários de vocês. Então, pegando aqui um comentário, já para iniciarmos nosso vídeo de hoje, Aulas de Orixás em Biscuit comentou assim: gosto bastante das histórias de lobisomem. Eu acho que nunca saberemos ao certo se são criaturas da natureza ou se são seres espirituais, ou as duas coisas. Só sei que entre o céu e a terra tem muitos mistérios. Gosto bastante do canal. Parabéns. E gosto também do NS Oculto. Abraço, Júnior. Com certeza o Júnior também está nos assistindo. Um grande abraço para você. É verdade, igual você comentou ali, né? Eu acho que nunca saberemos ao certo se são criaturas da natureza ou se são seres espirituais. Há muitos anos, desde o tempo que a gente era criança, a gente já ouve aí bastante história sobre lobisomem. E a gente não sabe ao certo. E acho que nunca saberemos realmente o que eles são, né? Só sei que eles, minha opinião, eles existem realmente. E como o Júnior trouxe pra gente aqui, tem os pactuados e os de Sina. Então é bem bacana essas informações que ele traz aqui pra gente sempre, né? Boa tarde. Primavera 40. Boa tarde. Descobri esse canal por acaso. Vejo a seriedade que tratam o assunto. Parabéns. Particularmente sou espírita, então penso que os lobisomens sejam espíritos, não físico. E quanto aos pactuados que o cara fala, acredito que a pessoa passa por uma transfiguração, fenômeno descrito nos livros espirituais. Mas também não duvido de nada. Como disse o moço, respeita que é melhor. Eu também, assim, acredito nessa parte, né? Várias religiões assistem os nossos vídeos, né? Espíritas, evangélicos, católicos, Umbanda, outras religiões, com certeza assistem aí o nosso podcast. Então a gente tem que respeitar todos, né? Cada um, o jeito de cada um pensa. Temos que respeitar sempre, né? E aqui ela falou aqui, vejo a seriedade que trata o assunto. Com certeza, aqui a gente trata vocês, principalmente os nossos inscritos, as pessoas que comentam, com seriedade. Todos os assuntos, todos os comentários que vocês nos trazem. Às vezes você soube de alguma situação, você viu alguma situação, você viu alguma coisa estranha, mas às vezes não. Se você for contar para alguma pessoa próxima a você, no trabalho, alguma coisa, as pessoas vão rir de você. É ou não é verdade? Dependendo da situação. Então, por isso que a gente fala, conta aqui pra gente, a gente vai ler junto aqui, com certeza vamos tratar com seriedade sempre aí o seu comentário, o assunto que você trouxer aqui pra gente, sempre será respeitado, né? Tatiane Videiro, 1052. Boa noite, meninos. Vocês leram meu comentário? Não acreditei. Muito legal, um grande abraço. Estamos lendo novamente aqui hoje o seu comentário também. O Jackson Almeida Games comentou assim, ó. Sou na zona sul de São Paulo, em Campo Limpo, mais especificamente.
No ano de 2007 eu gostava muito de dormir na minha tia, porque lá eu podia dormir até tarde. Lá eu dormia na sala, que é a entrada da casa. Lá tem um portão de ferro com aproximadamente 1,70 metros de altura. E a casa tem uma janela que dá de frente para a rua e com um corredor que vai até o fundo da casa. Eu estava lá, assistindo o filme do Conan, aquele com o Arnold Schwarzenegger, quando percebi alguma coisa no ar. Aquela sensação de estar sendo observado. Eu, na hora, já fiquei com muito medo e olhei para a janela. Imediatamente eu percebi uma sombra enorme na janela. Quando eu prestei mais atenção, a criatura que estava do lado de fora respirou fundo, deu aquela... Nesse momento, eu já saí da sala correndo, gritando: lobisomem, lobisomem, em direção ao quarto dos meus tios. Eles acordaram assustados. Depois que se acalmaram, fui com meu tio até a sala, mas o bicho já não estava mais lá. Depois desse dia, eu evitei dormir na sala, mas mesmo assim, quando dormia em outro quarto, eu ouvia às vezes as respirações de algo que passava no corredor. Foi ficando cada vez mais raro isso acontecer, até que nunca mais ouvi nada. Foi um momento rápido, mas que nunca esqueci, devido ao tamanho do susto. Um grande abraço em todos e sucesso ao canal. Obrigado, Jackson Almeida Games. Puxa, que relato, hein? Relato realmente impressionante. Se escutou até a respiração da criatura. Aqui o ZW_Fonseca. Essa crença do sal para o lobisomem vem de Roma, porque lá deu origem ao salário e se pagava com o sal, que se chamava salário. Bem interessante também esse comentário aqui. Isso mesmo, se você vê o lobisomem, sentir a presença dele, para não ser atacado, você falar: vem amanhã cedo buscar o sal. Ele volta. Ele vai querer o pagamento do sal. Então, mas algo bem interessante realmente. Mas por que o sal? É isso que às vezes a gente se pergunta. Mas que o sal às vezes tem alguma coisa mais mística também, né? Tem sempre assim simpatias, coisas assim, que para você colocar o sal grosso atrás da porta. O sal seria alguma coisa assim mais mística nessa questão. Por isso que seria ali a parte do sal também. Sabia do hype? 8855. Gostei do podcast. É um assunto que não se vê todo dia. Com certeza, a gente tenta trazer para vocês aqui, não apenas a parte de lobisomem, mas qualquer assunto assim sobrenatural, assunto realmente que não tem explicação, assunto de mistério para vocês. Tudo isso toda semana, às 21 horas aqui no podcast Conectados SA. E claro, a gente tenta fazer também esses vídeos curtos, que é falando, relatando os comentários de vocês aqui do podcast Conectados SA. Magimaster sempre está comentando nossos vídeos. Grande abraço. Parabéns por convidarem o Júnior. Existe uma forma dos descendentes de algum antepassado que tinha maldição, pacto, reivindicar a maldição para si através de um ritual? Não posso falar por aqui por motivos óbvios, mas existe essa possibilidade da pessoa receber a maldição que um ancestral tinha, se assim desejar, e transformar na fera. Nesse caso, a pessoa não controla a transformação e, segundo o meu conhecimento, se transformaria na quaresma. Estamos na quaresma. Esse é um momento assim que eu acho que, minha opinião, um momento muito forte, né? Quaresma, 40 dias. E realmente abre-se portais, na minha opinião, no mundo todo, para que coisas estranhas, coisas realmente ali que
possam chegar até a Terra, chegam-se através dessa época que é tão, assim, mística, a Quaresma. O Fábio Perito. Tive um sonho assustador. Uma grande criatura com pelo branco e cara de lobo corria atrás de mim e de outras pessoas. Interessante. Eliane Ferreira, 3199. Eu sou apaixonada por assuntos sobre lobisomem. Sou inscrita no canal do Júnior já faz mais de um ano. Quase 2. E sou nova inscrita aqui no canal de vocês. Me inscrevi tem uns 4 dias. Naquela época, né? Eu já estou no 3º vídeo. Adorando esse canal. Maravilhoso canal. Parabéns pelo canal de vocês. Sucesso sempre e que Deus os abençoe. Grande abraço para você, Eliane Ferreira. A Cláudia Rocha. Petrópolis tinha um homem que se transforma em lobisomem no bairro Cuiabá, Itaipava, Petrópolis, Rio de Janeiro. Esse aqui, ó. O @Anton_D9O. Eu lembro de ter pulado o muro de um cemitério com os amigos numa quaresma para beber e fumar. E esse dia em especial foi muito esquisito, o ar estava muito denso. As fotos saíram todas muito deformadas e até meu amigo que não bebeu estava agindo estranho. Eram umas 11h30 da noite e um dos meus amigos foi limpar o túmulo da mãe. Puxa, 11h30 da noite? Rapaz. E o outro foi fazer xixi e ambos voltaram assombrados, dizendo que viram uma entidade passando entre as lápides. Eu não vi, mas eles viram. E essa foi a última vez que pulamos o muro do cemitério. À noite. Não façam isso, adolescente. É uma M, ele escreveu ali. Então, assim, comentando isso que ele fez ali, cara, eu realmente não teria coragem. Já estão na quaresma. Já é à noite. Ir no cemitério à noite, 11h30 da noite, para limpar túmulo da mãe do colega. Alguma coisa vai ver. Cemitério tem muita coisa, realmente. Tantas pessoas que morreram, às vezes não aceitam a morte, não querem ir para o outro lado e acabam ficando ali presos ao corpo, alguma coisa assim, e ficam ali rondando. A probabilidade de você ir no cemitério às 11h30 da noite, como eles fizeram, e ver as coisas, é muito grande mesmo. Então, complicado. O Eduardo Fanhas, 6172. Meu nome é Eduardo Fanha. Eu morei aí na Marina, a 2 casas do Júnior. E acontecia muita coisa aí mesmo, né? No mato, na chácara do falecido Darcy. Muito louco mesmo. E eu já vi nos matos da Sadia, que é aqui próximo, na plantação de eucaliptos, uma bola de fogo. Meu falecido vô, seu Heitor, falou que era boitatá. Interessante. Que tinha muito por esses lados nos anos 70. Grande abraço para vocês. Aí fizemos um rap na casa do Ari, quando morava aí na Vila Néria, em Ponta Grossa. Bons tempos, abraço. Realmente ali... antigamente, como eu falei no outro vídeo, antigamente parece que tinha mais relatos, mais coisas estranhas acontecendo. Eu acho que é porque não tinha tanta... A população não era tão espalhada, não tinha tantas casas por aí, não tinha tanta luz elétrica também. Então a escuridão às vezes tomava conta de determinados locais, de determinadas vilas. E isso aí já remexia com a imaginação das pessoas. E eu acho que o sobrenatural também busca isso, local mais assim, mais reservado, mais escuro, para poder aparecer. Então essa época aí, 80, 70, parecia bastante coisa mesmo, né? E ele falou também do boitatá, né? Que o vô dele, seu Heitor, falou que era um boitatá, bola de fogo.
O engraçado é que o Boitatá, ele surgiu toda essa lenda do Boitatá. Nós temos até podcast falando sobre isso. Lá no tempo do Brasil colônia, no tempo dos indígenas, né, quando começaram a colonizar o Brasil. Inclusive o Boitatá foi uma das criaturas, um dos personagens que o próprio padre José de Anchieta colocou nos seus manuscritos. Ele colocou lá que os índios falavam de diversas criaturas, diversos seres das matas, mas uma que tinha medo, eles tinham medo realmente, tinham muita força entre os nativos, os índios nativos daquela época, era sobre o Boitatá, a bola de fogo que surgia correndo ali pelas matas. Interessante. O Ribeiro Lima, 8736. Oi pessoal, desde criança eu ouço falar em lobisomem, tenho algumas histórias. Tinha mais ou menos uns 16 para 17 anos. No bairro do Paraná. Eu e minhas irmãs e meu irmão era de madrugada, quando eu e minha irmã escutamos latidos de cachorro na rua. Parecia que eram todos os cachorros das redondezas. Nos acordamos com barulho, mas eu e minha irmã ficamos quietinhos no quarto e escutamos meu pai dizendo para minha mãe, em voz baixa, Maria, vem aqui na janela ver o cachorrão que entrou aqui. E nisso o cachorrão foi para a janela do nosso quarto e começou a arranhar. Ficamos com muito medo, mas ele logo foi embora, levando aquele bando de cachorros com ele. Meu pai falou para minha mãe que... Será que falo para ele vir buscar o sal amanhã aqui? E minha fez um sinal que não. E no dia seguinte fomos com meu pai para minha mãe ver o que ouvimos. E fomos para fora da casa e da janela do nosso quarto e vimos marcas de arranhões, de sangue na parede de fora. E comentamos com a vizinhança. Muitos vizinhos pediram para ver as marcas das garras com as marcas de sangue. Interessante, hein? Jane Brandão, 9785. Acredito muito. Não sei porque tem gente que acha que só o ser humano pode habitar essa terra. Cada dia que passa a gente se surpreende com tanta coisa. Gente, vocês já ouviram falar sobre o lobisomem do Tenone? Podia falar sobre? Com certeza. Já ouviu bastante aí sobre essa lenda, né? Aquela que o Ronaldo Dias Machado, aquela história de pessoa tiver sétimo filho homem, é um lobisomem, é verdade isso? Segundo a lenda, sim, né? Maldição do sétimo filho. Leda Maria sempre está comentando nossos vídeos. Grande abraço para você. Acho que a gente vai encerrar com ela aqui hoje, com esse comentário dela aqui. Eu ouvi vocês mencionando meu comentário, daí fiquei em dúvida se era reprise, então eu entendi que estavam repassando os comentários do vídeo anterior. É sempre legal a entrevista com o Júnior, com certeza. Muito bem conduzida, parabéns pelo trabalho. Amigos, um abraço, um grande abraço para você, Leda Maria, sempre comenta aí os nossos vídeos. Nós temos mais uma aqui, ó. Sandra, tracinho VF3. Minha mãe contava que meus avós moravam no sítio, no interior da Paraíba, por volta dos anos 1920. Meu avô e o irmão dele chegaram em casa à noite e todos se prepararam para dormir, mas começaram a ouvir um barulho de mato quebrando e muitos cachorros latindo. Ficaram assustados, sem saber o que era aquilo. Logo o bicho parou em frente à janela e soltou um tremendo urro. Deu um grito, cara. O irmão do meu avô quase tem um troço de tanto medo. Puxa vida, eu também teria, né?
Minha avó e meu avô também. Os cachorros continuaram acuando o tal bicho, até ele ir em direção a outro sítio, onde morava um senhor que vivia só. Chegando lá, deu uma surra no velho e matou uma porca recém-parida e todos os leitõezinhos dela. O velho não morreu por pouco. Desde que me entendo, por gente eu ouço essa história. Muito interessante. Puxa vida. Só de você escutar o uivo do bicho, com certeza já é complicado, né? Vamos fazer mais um aqui para a gente finalizar? Então, mais um comentário aqui, um relato aí dos vocês inscritos, para a gente finalizar nosso vídeo de hoje. O Ribeiro Lima, 8736. Teve uma vez que eu e um namorado meu saímos da casa da minha mãe à meia-noite. E no meio nos deparamos com uma pessoa com a cabeça dentro de um latão de lixo, numa esquina, algumas quadras da minha casa, da casa da minha mãe. E olhamos para o lado dessa pessoa, que tirou a cabeça para fora. Na hora que passamos a mão mais ou menos 1 metro de nós, quando olhamos ficamos empacotados com a figura. Até hoje eu não consigo acreditar no que eu vi. Cara, parecia um gorila, muito peludo, muito preto o seu pelo, e de braços também bem peludos, mas não olhamos no olho, ficamos com as pernas meio paralisadas, criamos força, não sabemos de onde, e apressados fomos para chegar em casa. E quando chegamos, um olhou para o outro e dissemos: "Você viu o que eu vi? O que era aquilo?" Não soube responder um para o outro. No dia seguinte, de manhã, voltamos na casa da minha mãe para contar e tinha uma amiga da minha mãe que trabalhava numa creche, contando para ela que o pai de uma vizinha chegou de madrugada e encontrou o lobisomem na esquina da casa dele, e essa esquina era a mesma esquina que avistamos aquele ser com a cabeça dentro de uma lixeira. Interessante, hein? Puxa vida. Mas se passar perto de uma pessoa, tá uma pessoa lá com a cabeça dentro do lixo, aí virando lixo, de repente você olhar, ser o lobisomem. Se não corre, ele ia atrás. E foi o que aconteceu, né? Ele saiu dessa lata de lixo, com certeza, e foi para outra casa, onde a vizinha estava contando para a mãe dela lá que tinha acontecido de aparecer o lobisomem naquela vila. Puxa vida, hein? Então, com esse comentário, a gente finaliza o nosso vídeo de hoje. Agradecemos os comentários, as participações de todos vocês. E toda semana a gente vai fazer isso. Vamos escolher alguns comentários e colocar aqui no ar para você, aqui no podcast Conectados S.A. A cada semana, um vídeo novo, cheio de mistério para você assistir. Grande abraço. Aqui é a Sander Winner se despedindo. Voltamos em algum outro vídeo aqui para você. Grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.